Irmãos, para quem não nos conhece, eu creio que todas as vezes que eu vier ao Brasil, eu vou ter que falar isso, porque Deus vai fazer algo poderoso nessa cidade, irmãos. E tem muitas pessoas que hoje estão por aí, estão em festinhas, estão pecando, e quando eu voltar vão estar aqui na igreja, porque Deus vai usar a sua vida. Quantos estavam aqui de manhã? Levante sua mão. Deus é maravilhoso, irmãos, e Deus tem algo a mais. Deus é uma fonte inesgotável, eu creio que Ele vai falar de uma forma poderosa nesta noite. Você crê nisso? E eu vou falar sobre um assunto. Esse assunto requer muito tempo, mas eu vou tentar resumir. Eu estou mesclando nos últimos meses no Brasil, falando sobre missões e falando sobre o arrebatamento da igreja. Então depois eu gostaria de falar, mas para também prestar um relatório à igreja, tem alguns vídeos aqui, e eu gostaria de passar esse vídeo para que os irmãos continuem orando para nós, os irmãos que ainda não nos conhecem, possam conhecer a área que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando entre os povos não alcançados ali do Nepal. O Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. Então, saindo de São Paulo, o Nepal fica a 22 mil quilômetros. E você crê que a Serra Gaúcha é fria? Você crê? Está ali nas montanhas, é literalmente entrar numa fria. E nós fizemos uma missão próxima ao Everest, porque Deus tem colocado em nossos corações um desejo muito forte de que todos possam ouvir do nome de Jesus. Se eles vão aceitar, o problema é deles, mas nós como igreja, nós temos que dar direito a todos, ouvir falar do nome de Jesus. Então nós estamos ali nessa região, onde estão aquelas montanhas nevadas, mas que existe vários vilarejos ali. Nós fomos passar o filme de Jesus, e também estamos estendendo a obra missionária para o Vietnã. No meio desse ano eu vou retornar ao Vietnã. Nós vamos começar a apoiar um trabalho, vamos começar a sustentar 10 pastores vietnamitas, pastores que têm o coração na obra, que quer fazer a obra do Senhor, são perseguidos, muitos deles já foram presos. Só que nós no Brasil, nós não temos perseguição. Então eu não poderia desfrutar da liberdade no Brasil e olhar para os irmãos do outro lado do mundo e falar: irmãos, olha, como diz o ditado, aqui na terra cada um por si, Deus por todos. Vocês servem a Deus, então se virem. Não, irmãos, eu não penso desta forma. Eu não penso. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Paulo teve uma visão em Atos 16:9. Teve uma visão que um varão macedônio chegou para ele e falou: passe em Macedônia e ajuda-nos. Ali está falando dos nossos irmãos. Então nós temos que entender, irmãos, que a obra do Senhor Jesus está caminhando muito rápida. Muitos só vão assistir o avivamento, e outros vão participar do avivamento. Você quer participar ou assistir? Participar, amém, irmãos? Então nós sabemos que hoje eu falei pela manhã, Deus usou os profetas, Deus usou pessoas do Novo, do Velho Testamento, porém eles morreram. Agora chegou a nossa geração, e eu vou provar nesta noite que essa geração é a última geração antes do arrebatamento. É a última geração. Deus nunca fez questão com que a igreja soubesse o dia e a hora da sua vinda, senão muitos iriam endireitar a sua vida um dia antes do arrebatamento. Porém Ele fez questão de falar a época do arrebatamento da igreja, a época. Então a obra está avançando no Brasil, em outras nações, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Essa é a minha igreja. Nós temos pregado de norte a sul, mas
A primeira igreja, quando eu estou no Brasil, eu gosto de vir nesta igreja, na minha igreja. E também, hoje será a nossa despedida. O pastor João, os pastores vão orar, vocês vão orar pela minha vida. Minha esposa está ali no Paraná, ela não pôde vir com a minha filha. Só que nós cremos muito. Eu posso passar em dezenas de igrejas, mas eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor. E a minha igreja, vocês, o pastor João é o nosso pastor pessoal, e nós temos nos fortalecido muito, muito mesmo, com o pastoreio do pastor João e com a comunhão dos irmãos. Agradeço a todos pelo carinho, agradeço os irmãos onde fiquei hospedado, o irmão João Bertucci, a irmã Bela, o Vitor, o pastor Wilson. Sempre quando a gente vem, fica numa casa diferente. Agradeço a Deus pelo carinho dos irmãos que preparou banquetes para nós, né? Pizza com o pastor Jaime, a pastora preparou coisas fantásticas. Da outra vez o Volney preparou um churrasco para nós. Esse missionário não é bobo, irmãos, ele gosta de pizza, de churrasco. Eu tive muita dificuldade em aceitar o chamado missionário, porque todos os missionários que eu via, ele só falava que comia rato, comia cobra no campo, e aí fazia o apelo missionário, e aí ninguém ia à frente. Claro que não ia, muito menos eu. Quem que gosta de comer rato, macaco? Ninguém. Então hoje nós pregamos, nós falamos, irmãos, graças a Deus já estamos quase 10 anos no campo, não precisei comer nada disso, porque eu prefiro comer pizza, McDonald's, Burger King, churrasco. É uma geração diferente, irmãos, mas eu falo assim para brincar, mas eu não posso pensar nessas coisas, porque Jesus não pensou no seu bem-estar quando ele desceu à terra. Ele não pensou, ele pensou no que ele poderia trazer de alegria e de vida eterna a nós. Então nós saímos do país para levar o evangelho, mas eu sei que eu tenho a minha igreja aqui em Bento. A palavra de Deus diz que a igreja, quando ia enviar pessoas para o campo, a igreja colocava as mãos e orava. E é isso que será feito nesta noite. Ficaremos lá 1 ano e meio aproximadamente, e se não acontecer o arrebatamento da igreja, a gente vai voltar. Eu creio que nós vamos voltar para continuar compartilhando do que Deus tem feito ali. Amém? Então, para você que não veio de manhã, eu vou passar aqui 3 vídeos. Nós fizemos uma missão ali na região do Everest, como eu já disse, para passar o filme de Jesus e para implantar uma igreja ali naquela região. Irmãos, quantos estão felizes nesse domingo por servir a Deus e por estar caminhando para o céu? Todos nós estamos, amém? Porém, então, muitos não conhecem o evangelho. É necessário que a gente vá, é necessário. E vocês aqui, impacte essa cidade com o poder do Espírito Santo. Talvez alguns não entenderam, mas você entendeu, amém? Impacte. E ali foi alguns pastores de Belo Horizonte, somente nessa missão ali perto do Everest, foi para nos auxiliar. Nós ficamos 13 dias naquela região montanhosa, e eu vou passar alguns vídeos aqui, passar 3 vídeos pequenos, depois eu voltarei para ministrar a palavra, amém? Olá, meus amados irmãos aí do Brasil, é com muita alegria que eu estou fazendo esse vídeo. Aqui nós chegamos na base do Everest. O Everest, ele está atrás dessa montanha aqui. E como você pode perceber, aqui está um pouquinho frio. Aqui era uma lagoa, aqui virou tudo gelo. E nós chegamos no último vilarejo aqui no Himalaia, hoje pela manhã. Depois do almoço nós viemos até a base do Everest somente para conhecer, mas a 2 horas para baixo daqui tem vilarejo. Desse vilarejo tem dezenas de vilarejos para baixo que precisa de implantação de igreja neste lugar. Esteja orando por nós para que o evangelho chegue
a esses povos não alcançados, a essas regiões remotas. Contamos com a sua oração. Que Deus abençoe a sua vida aí no Brasil, em nome de Jesus. Nós fomos surpreendidos aqui por uma chuva. Você pode ver que está nevando. Nas 2 últimas horas começou a nevar. Nós não podíamos parar nas montanhas e graças a Deus nós chegamos. Nós iremos nos hospedar aqui num vilarejo ao Himalaia. Aqui vocês podem ver. Graças a Deus nós chegamos. Muito frio. Pode ver que estamos cobertos de neve, mas nenhum esforço que nós fazermos aqui na terra será maior do que o que Jesus fez por esse povo não alcançado. Que o homem esqueceu deles, mas Jesus não esqueceu. Por isso, o nosso Pai nos enviou aqui para levar as boas novas a esse povo aqui das montanhas do Himalaia. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Juntos, nós vamos chegar aos povos não alcançados e declarar nessas montanhas: Jesus Cristo é o Senhor. Hoje em dia, irmãos, nós ouvimos muitas pregações sobre a vida de Paulo. Paulo diz muitas mensagens poderosas para a igreja atual. Ouvimos muitas pregações sobre tudo posso naquele que me fortalece, somos mais vencedores em Cristo Jesus. Tem tantas pregações assim. Nós gostamos de usar tanto a pessoa de Paulo para trazer os nossos sermões. Só que Paulo também disse um dia: eu me esforço por pregar a Cristo onde ainda ele não foi anunciado. Quantas pregações a respeito desse versículo nós temos ouvido? Nós temos assistido na igreja? Por que que essa pregação tem sumido dos púlpitos? Tem sumido de nossas rodinhas, aonde nós conversamos com amigos? Até quando nós vamos desfrutar da salvação sem nos preocuparmos com os perdidos, com aqueles que nunca ouviram? A Igreja Livre, nós falamos mais de 1000 vezes a respeito da história de Jesus e muitos não estão nem aí por ela. Bem, irmãos, nós estamos aqui a mais ou menos 4.000 metros. Vocês podem ver que nós estamos já no meio das nuvens e ali nós já estamos dentro da parte mais alta do Himalaia. Nós viemos aqui porque nós queremos profetizar, abençoar a vida desse povo, ministrar graça, unção, que aqui possa levantar torres de oração, que aqui possa levantar obreiros do Senhor, igrejas fortes. Então, mas a proposta de subir até aqui, mais ou menos 4.000 metros, é abençoar esse povo, profetizar torres de oração, profetizar que toda a idolatria caia por terra, profetizar que aqui vão ter torres de oração, homens e mulheres de Deus, pastores, várias igrejas, com a própria língua deles, e que toda a idolatria ao inferno vai cair por terra, e que o nome do Senhor vai ser estabelecido nesse lugar. Por isso nós subimos aqui e vamos estar profetizando no nome de Jesus. Continue conosco nessa caminhada de bênção. Nós vamos subir ainda mais 3 dias até a base do Everest, e de lá vamos orar e abençoar. Já encontramos com alguns cristãos, mas ainda não chegou a hora da gente passar o filme. Tem um local certo, nós vamos passar o filme de Jesus. Continue conosco e nos abençoando no nome de Jesus. Olha, um sermão que a gente ouve muito no Brasil é o
de Provérbios, a mulher virtuosa. O que a gente tem ouvido hoje, que tem sido uma febre na igreja, um vírus na igreja, são as mulheres reclamando da sua vida. E eu quero mostrar aqui como é que é a vida das mulheres nepales. Elas estão com as suas filhas, elas estão... A menininha aqui, gracinha, para aparecer no vídeo. Elas estão com as suas filhas quebrando essa pequena montanha de pedra. Pega essa montanha de pedra aí, pra gente mostrar. As mães hoje no Brasil, elas falam que elas não podem ir para as torres de orações porque elas têm que cuidar dos seus filhos. Elas não podem participar de reuniões do povo de Deus porque elas têm que cuidar dos seus filhos. Elas não podem congregar mais ou servir ao Senhor porque elas estão sempre muito cansadas. Reclamam que os seus maridos às vezes não são bons porque eles pedem um café, pedem algum tipo de serviço da parte delas. Olha o que é uma vida dura. Olha o que essas mulheres estão fazendo e quem são os seus companheiros nessa jornada. Nós precisamos aprender alguns princípios da palavra. O povo asiático, apesar de na sua maioria não crer em Cristo, eles vivem alguns princípios eternos. Eles têm alguns princípios de mansidão, de submissão, de serviço. E essas coisas que precisam ser aprendidas muitas vezes dentro das igrejas, que falam, mas têm uma grande dificuldade de viver. Que o Senhor possa abençoar essas mulheres, que além de trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa e fazer a comida para os seus maridos e muitas vezes sofrem até maus tratos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Bye bye, thank you very much. Bye bye. Vocês podem ver ali atrás o Monte Everest. E nesta região tem muitos vilarejos. Nosso desejo, a nossa oração é implantar igreja nesses lugares. Ali está o topo do mundo, o lugar mais alto da terra. Então, nós cremos que a igreja tem que chegar aonde os povos não alcançados estão. Esteja conosco em oração, esteja conosco em contribuições, porque eu tenho certeza que Deus vai ser exaltado nesses lugares aqui. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje, 16 de abril, concluímos a primeira parte da nossa missão com muito êxito. Subimos até a base, o ponto mais alto da terra, o extremo norte do Nepal, Monte Everest. Percorremos mais de 7, 8 vilarejos em procura da presença cristã. Encontramos presença cristã apenas em 2 vilarejos. Fizemos então um culto com esses cristãos de encorajamento, transmitimos o filme de Jesus e deixamos ali sementes para que nos próximos 2 anos possamos retornar e plantar então 2 igrejas. Uma no vilarejo de Pagdin e outra no vilarejo de Nangche Bazar. Agora vamos embarcar para Katmandu novamente, vamos pegar um ônibus e descer até o extremo sul, divisa com a Índia, para que então nos reunamos com pastores ali locais e obreiros do Ministério Rompendo Fronteiras. Muito sucesso nessa missão, estamos felizes e vamos agora partir para a segunda parte. Queremos que você venha conosco. Deus abençoe. Estou visitando todos esses vilarejos e o nosso desejo é implantar uma igreja aqui. Eu sei que Deus pode usar a igreja brasileira. Aqueles que estão mornos na fé ou estão dormindo não entenderão esse recado. Mas eu estou falando para aqueles que não querem mais somente ser alvos da graça de Deus, mas quer também alcançar os outros. Nós fomos alcançados através de missões, então nós temos uma dívida como igreja a chegar aos povos não alcançados. Eu me recuso a somente me deliciar com as pregações e com a história do Evangelho. Eu me recuso somente a ouvir. Eu quero fazer parte, eu quero deixar um legado aqui na terra, eu quero passar por aqui e eu quero fazer com que esse povo conheça a história mais linda da terra. Eu me cansei de somente ouvir do Evangelho, da história maravilhosa de Jesus e não me importar com que milhares de pessoas na terra nunca ouviu sequer uma vez o Evangelho. Eu creio, em nome de Jesus, que o nome dele será exaltado aqui nessas montanhas. Nós iremos implantar uma igreja e através dessa igreja abastecer, poder espalhar o Evangelho a outros vilarejos. Em nome de Jesus, o nome dele será glorificado
E o que Ele fez lá na cruz não será em vão. Todos terão que conhecer a história dele. Todos terão que ter uma Bíblia. Enquanto no Brasil temos muitas, de diversas formas, Bíblias em DVD, em CD, Bíblia anotada, nós temos muitos aqui. Eles não sabem nem o que é isso. É hora da igreja se levantar. Em nome de Jesus, um avivamento. Não é quando simplesmente um congresso está cheio de pessoas, mas um avivamento verdadeiro é quando Jesus é pregado nos 4 cantos da terra. Jesus disse que o campo é o mundo, não o trevo da sua cidade. Lembre-se disso. O campo é o mundo. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Abra a palavra do Senhor, por favor, no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 32 em diante. Irmãos, como que nós podemos colocar como base e pregar com toda certeza que a qualquer momento a noiva de Jesus vai sair da terra? Se você chegar e falar assim, mas o pastor Luciano está pregando, falando que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. Porém, Paulo, há 2000 anos atrás, ele já estava pregando. Paulo já estava falando sobre o arrebatamento. Então, se Paulo estava esperando, agora vem o pastor Luciano e fala que o arrebatamento está próximo. Só que ele desde aquela época já esperava e não aconteceu. Então eu tenho um tempo de folga, posso viver minha vida de qualquer jeito. Eu quero te mostrar, irmãos, que Jesus não poderia arrebatar a igreja na geração de Paulo, porque teria que ser cumprida algumas profecias ainda. Só que essa geração é a única geração da terra que se cumpriu todas as profecias do arrebatamento da igreja. Como agora que eu posso conhecer a geração? Jesus, ele deixou claro, não o dia, não a hora, somente Deus, mas a época, ele deixou claro. E também Deus, ele deixou claro na Bíblia, que ele não faria nada na terra, sem antes revelar aos seus profetas, aos seus servos, os que de fato estão pregando a palavra de Deus, estão falando que o fim está próximo. Agora, por que no Brasil desta vez, eu fiquei um pouco preocupado? Porque no Brasil, na TV brasileira, na TV americana, tem muitos programas evangélicos, tem muito. Você pega pastor, tanto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, está estampado de programas evangélicos na TV, de pregações. Porém, eu te pergunto, você ouviu esta semana um desses pastores olhar e pregar sobre o arrebatamento da igreja? Não vemos, porque a palavra traz confronto, e os que estão na TV não têm o pensamento de confrontar, porque o pessoal é mantenedor do programa deles, então são meus mantenedores, eu tenho que tratá-los com carinho, são os que me ajudam no programa, então eu não posso bater no caráter deles. Eu tenho que pregar uma palavra somente sobre fé, somente sobre uma salvação, só que salvação sem cruz às vezes, é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, irmãos, eu estava triste, eu não sei como será a prestação de contas com esses pastores, quando estiver frente a frente com Jesus,
porque João Batista, ele anunciava Jesus. Nós somos a geração de João Batista. Jesus está às portas. Agora, se você vê a forma com que João Batista anunciava que o Messias iria vir, era uma forma muito contundente. A mensagem dele era mais ou menos essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa vida que vocês estão levando, vocês não vão chegar na salvação. Olha, arrependei-vos, está próximo de vir o Messias. Eu batizo com água, ele batizará com fogo, com o Espírito Santo. Essa era a mensagem. E nós estamos vivendo a geração, nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Só que, irmãos, eu tenho um cuidado muito grande por ser pastor, porque eu posso, através da minha ministração, demonstrar que a porta do céu é larga, sendo que Jesus falou que a porta do céu era estreita. Muitos têm enlarguecido a porta para pregar uma palavra que vai confortar a alma, para trazer uma palavra que vai trazer um certo conforto em sua alma. Mas nós sabemos, nós vamos ler agora, para você ter uma ideia de que essa geração é a geração do arrebatamento. Mateus capítulo 24, verso 32, o que diz aí? Acompanha aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Irmãos, essa parte faz com que a gente entenda algumas coisas muito importantes. Então aqui, Jesus deixou claro, o dia e a hora, somente o Pai. Só que Ele foi dando a época. E algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar a vida e a pregação de teólogos, pastores sérios, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E eles têm o mesmo pensamento a respeito deste texto. Este texto está muito claro. Então Jesus disse assim: olha, preste atenção na figueira, porque quando a figueira brotar, será esta geração que acontecerá as coisas que ele tinha dito. Quando a figueira brotar, será esta geração do fim. Então, observe a figueira. Só que, irmãos, que figueira é essa? Nós vamos num pé de figueira e vamos observar a figueira. Nós temos que entender a linguagem que Jesus usou. Aqui Jesus usou uma linguagem, a figueira está representando Israel. Israel, nós temos que entender que o relógio de Deus na terra, Deus não é movido por nada, mas nós temos que entender
e olhar para Israel, o relógio de Deus na terra, se olhamos para Israel, nós vamos compreender muitas coisas da Bíblia. Então ele diz: preste atenção em Israel, quando Israel brotar. O que seria isso, pastor? Israel não era reconhecido como nação entre as Nações Unidas. Israel não era reconhecido como uma nação. Então, aproximadamente 14 de maio de 1948, tem-se uma votação. Eles estavam ali votando, discutindo. Olha, Israel não é uma nação da terra. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um voto. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo e nós vamos decidir através do voto se Israel volta a ser nação, ou se é reconhecido como nação, ou se não é reconhecido como, se é reconhecido ou se não é reconhecido. E aí que eu falo que Deus vai abençoar muito o Brasil. Eu disse isso um pouco no Congresso Revolução. Por que Deus vai abençoar muito o Brasil? Por que Deus vai abençoar muito o Rio Grande do Sul? Porque é bíblico, a palavra de Deus diz assim: Israel, eu abençoo quem te abençoar. Israel, eu amaldiçoo quem te amaldiçoar. Uma vez eu estava falando para uma pessoa que não crê em Deus, e eu falei: ok, você não crê em Deus? Então eu vou te dar um dado que é um fato recente no nosso mundo. Então você não acredita, você não gosta de Israel, ok. Então, se você ler a Bíblia, eu sei que você não vai acreditar na Bíblia, mas se você ler a Bíblia, lá vai estar escrito: Israel, eu abençoo quem te abençoar, e amaldiçoo quem te amaldiçoar. Aí eu falei: ok, você não vai acreditar na Bíblia, mas então entra no YouTube, entra no canal de vídeos do YouTube, digita lá no YouTube: Hugo Chávez, presidente da Venezuela, amaldiçoa Israel. E algum tempo eu fui assistir esse vídeo. Hugo Chávez estava dando uma palavra falando de algumas nações. Quando ele começou a falar do nome de Israel, ele literalmente ficou possesso. E ele começou a falar lentamente: eu amaldiçoo Israel, eu amaldiçoo essa nação. Só que daí ele foi ficando mais irado, e ele falou: maldito seja essa nação, maldito seja Israel, eu amaldiçoo Israel com as minhas entranhas. E eu falei para esse ateu: então assiste o vídeo. Ele amaldiçoou Israel com as entranhas dele, onde ele pegou o câncer. Então não podemos brincar com a palavra de Deus. Hugo Chávez amaldiçoou Israel, e quando ele esteve em face da morte, nada pode tirar deste trevo, nada, somente Deus. Mas ele não se arrependeu, e ele partiu para a eternidade. Só que então, olha só, irmãos, tem esse contraste de alguém que amaldiçoou Israel. Só que daí tinha que ser votado se Israel volta a ser nação ou não. E se você conhece a história, 48, muitos não tinham nascido. Porém a história conta que um gaúcho chamado Osvaldo Aranha, ele assinou, e o voto dele foi o responsável para trazer, para que Israel fosse reconhecido como uma nação. Foi uma pessoa desta terra. Aplauda ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Olha só, Deus usou um gaúcho para abençoar Israel. Deus usou um brasileiro para abençoar Israel. Por isso eu creio que Deus vai usar o Brasil para levar o seu evangelho aos quatro cantos da terra, porque Brasil abençoou Israel. Então observe, agora Israel brota em 48. Então daí você pensa: olha, Israel brotou aproximadamente 67 anos atrás. Ok, e agora, quantos anos que é uma geração perante Deus, perante a Bíblia?
Os teólogos também chegaram numa parte final. Eles falaram, uma geração bíblica é aproximadamente 70, 80 anos. Por quê? A Bíblia diz assim: ao homem cabe viver até os 70. Depois disso, o que a Bíblia diz que é? Cansaço, fadiga. Apesar que a Ruth está quase lá, né, pastor? E está mais forte que nós. É verdade? Mas o que eu quero dizer, irmãos, ninguém tem o direito de estabelecer dia e hora, mas a época é essa. Só que cadê os profetas na TV? Cadê as pessoas falando sobre o arrebatamento? Só que quando a gente prega, gera temor. Muitos vão olhar e vão falar, loucura de cristão, ser tirados da terra, é loucura, porque também na época de Noé, não tinha caído água do céu, e as pessoas olhavam e falavam, como esse velho está caduco, vai cair água, vai ficar o maior tempo, e vai nos inundar, e nós vamos morrer afogados, esse velho é caduco. Se começar a pregar sobre arrebatamento na TV, muitos vão falar, olha, essa pastorada está maluca, está doida, Jesus vai voltar. Não, tudo isso está acontecendo, entendeu? Mas o mundo acaba para quem morre. Irmãos, depois da morte é que começa. Porque vivemos 70, 80 anos, passou disso é cansaço, só que há eternidade. Então, o diabo se alegra quando a noiva de Jesus não prega sobre a vinda do noivo, porque se prega, gera temor, porque muitos não vão acreditar nessa mensagem. Porém, o dia que acontecer, muitos vão falar, eu tive a oportunidade. Eu estava uma vez no Rio Grande do Norte, eu preguei sobre o arrebatamento da igreja, alguns anos atrás. Eu fiz o apelo no final do culto. Irmãos, a primeira vez que eu tinha feito o apelo, ninguém se converteu, ninguém aceitou Jesus. Domingo à noite a igreja estava lotada. Por quê? Arrebatamento é uma palavra que confronta. Arrebatamento faz com que a gente olhe para si mesmo e fala, ei, você está preparado? Como está a sua vida? Ei, você está levando a sua namorada para o motel? Ei, você está nessa vida de pecado, isso não vai te levar para o céu. Então essa vida confronta. Então eu prego a palavra e ninguém aceita Jesus. Eu lembro que eu fiz algo, irmãos, que eu nunca tinha feito na minha vida, e depois dessa ministração eu nunca eu não fiz novamente, somente uma vez eu fiz. Eu olhei para aquela igreja e eu falei, ok, então eu creio que vocês não acreditaram no que eu preguei, um dia vai acontecer. Tá bom, então o que eu vou fazer? Deus vai provar nesta semana para uma pessoa que tudo que eu preguei aqui hoje um dia vai acontecer. De que forma que Deus vai provar? Deus vai dar um sonho a uma pessoa. Essa será a prova de Deus para esta cidade, que tudo que eu preguei um dia vai acontecer. E despedi os irmãos foram para casa. No outro dia eu pensei, o que eu fui falar? O que eu fui falar? Deus, agora eu já falei. Eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer. Mas por que eu falei aquilo? E eu fui tomado por uma intrepidez naquela hora. Só que eu falei, eu nunca falei isso antes, por que aqui eu vim falar isto? Passou segunda, passou terça-feira. Na quarta-feira, na hora do almoço, me procurou uma jovem. Esta jovem, quando ela me encontrou, parecia que ela tinha encontrado Jesus, ela ficou muito alegre. Aí ela falou, pastor, eu posso entrar aqui na área? Eu falei, pois não, sim. Abriu o portão, ela chegou na área e ela começou a chorar. Ela estava desesperada. Primeiro ela ficou alegre em me ver e depois estava desesperada. Ela falou, pastor, eu tive um sonho nesta noite, o sonho foi terrível. Pastor, eu tive um sonho que todas as crianças da cidade sumiram.
carros, um bateu no outro, e as mães, os pais ficaram apavorados, raptaram o meu filho. A outra falava, o meu filho também. A outra falava, o meu também. Entrou um desespero grande, e no sonho eu lembrei que eu estava no domingo na igreja, e o Senhor falou para mim, falou para a igreja, quem quisesse ter uma aliança com Deus, e eu não tive, eu não acreditei, eu nunca tinha ouvido falar do arrebatamento, e eu não fui à frente, eu não aceitei a Jesus no domingo, e no sonho, quando as pessoas sumiram, eu me lembrei da sua pregação, que a Bíblia diz que um dia as pessoas sumiriam da terra, e aí eu corri aqui na casa, as portas estavam fechadas, chamei o seu nome, chamei, o senhor não apareceu, eu corri para a igreja, as portas da igreja estavam fechadas, e a cidade estava num caos terrível. Primeiro eu pensei, Jesus, obrigado, pelo menos no sonho dela eu subi, Pai, obrigado. Só que aí, ela olhou para mim e falou, pastor, eu não quero esperar até domingo para aceitar Jesus, eu quero aceitar hoje aqui na área, o senhor pode orar? O senhor pode orar pela minha vida? E eu orei pela vida daquela jovem, ela entregou a vida para Jesus. Pouco tempo depois, ela estava na frente, era levita na casa de Deus, e ela estava firme com Deus, e eu fiquei muito feliz. Irmãos, nós temos que falar sobre o arrebatamento da igreja, a qualquer momento. A natureza está anunciando a vinda de Jesus. Você vê em São Paulo faltando água, em vários estados, o aquecimento global. Você olha para a mídia, o cenário para o anticristo está sendo montado. Eu falei hoje pela manhã, os Estados Unidos gastaram 3 milhões de dólares para fazer um estudo. Os médicos se reuniram para fazer um estudo. Olha, nós vamos começar a trabalhar com chip, nós vamos implantar um chip no corpo humano, mas aonde o corpo terá melhor aceitação? Vamos fazer um estudo para ver. E eles chegaram no final do estudo, e eles descobriram que esse chip seria implantado, teria aceitação no corpo em 2 lugares somente. Quais os lugares? Na testa e na mão direita. Você olha para a Bíblia, olha para os noticiários, você vê agora extremistas islâmicos. Nunca na geração teve isso. Decapita cristãos, cristãos viviam sendo decapitados, porém ninguém filmava. Deus está mostrando para essa geração que os filhos deles estão sendo decapitados, enforcados e queimados em nações onde se persegue o evangelho. Deus está permitindo com que seja filmado para mostrar para os 4 cantos da terra o que os filhos dele sofrem em outros lugares. E Deus olha para a sua igreja muitas vezes no Brasil, e aí tem um jogo de futebol, os filhos dele não vêm à igreja. Aí o pastor quer ofender a igreja. É simples, sabe o que ele faz? Irmãos, amanhã 6 da manhã tem um culto de oração, das 6 às 7 da manhã. Aparecem poucos, porque o povo está perdendo a sede por Deus. E eu tenho pregado, as pessoas vê o show do Fernandinho com 50 mil pessoas, amém, eu já fui várias vezes, é muito gostoso, mas aquilo não é avivamento. Avivamento é quando um culto de oração, os irmãos começam a chegar antes, porque senão vão ficar em pé, porque não cabe lugar, pessoas com sede da presença de Deus. Olha, é um congresso que pastor internacional está na sua igreja, porque eu vi um grande movimento, às 6 da manhã, aí você responde, nenhum pastor, não era nenhum congresso, era um culto de oração da minha igreja, porque o povo tem sede de Deus, porque Deus está derramando sede. Só que nesta geração, irmãos, tem acontecido algumas coisas, o amor de muitos tem se esfriado,
Muitas pessoas que amavam a Jesus, hoje não amam mais. A apostasia está terrível na nossa geração. Uma outra coisa que está terrível em nossa geração, o espírito de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra quiseram ter relação sexual até com os anjos. Hoje tem pessoas, são simpatizantes, que são homossexuais, lésbicas, que entram na igreja, dão um beijo, somente para confrontar o pastor. As marchas gays são Sodoma e Gomorra, do começo ao fim. Um pastor chuta uma santa, ele tem que fugir do país, só que os homossexuais nas marchas, zombando de deuses da igreja católica, e ninguém fez nada. Deixa eu te falar algo. Eu estava 3 meses atrás em Belo Horizonte, estava num congresso na Lagoinha. A pastora Suzy falou algo. Hoje eu sou pai. Quando ela falou aquilo, irmãos, eu entrei em desespero, eu chorei. Você sabe o que ela disse? Que tem um mercado negro dentro da internet, que eu e você não sabemos as senhas, não sabemos a forma de entrar nesses lugares, mas tem um mercado negro muito forte de pedofilia. Pedofilia, eu e você, nós sabemos há muito tempo, infelizmente, isso é uma praga nessa geração. Porém, irmãos, sabe o que ela disse? Que tem sites, tem um grupo de pessoas especializadas, que eles pegam, às vezes são parentes, ou às vezes sequestram crianças com síndrome de Down, crianças aleijadas, e vai serem estupradas, e a pessoa filmando em HD, filmando estupros de crianças com síndrome de Down, crianças aleijadas. Tem gente que tem atração por essas coisas, os DVDs são vendidos, e ela disse que chegou até ela, que quando uma criança morre no ato do estupro, o DVD é vendido mais caro. Isso eu e você não sabemos, mas Deus sabe. Então Deus está prestes a acabar com isso. Só que primeiro Ele vai tirar a noiva dele da terra, que é o arrebatamento. O mundo pode estar despercebido, mas a igreja não pode estar, irmãos. Jesus diz: estarão 2 no campo, um sobe e outro fica. Ele começou a dar uma pequena porcentagem, metade da igreja vai ficar no arrebatamento, metade fica, metade sobe. Muitos pastores ainda falam que 50% da igreja, se subir, é uma estatística bem positiva, otimista, porque a igreja de Jesus está se distraindo facilmente. Está acontecendo tantas coisas. O pastor divorcia de manhã, à noite ele vai pregar a palavra de Jesus. Não tem mais temor à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: são pastores de si mesmo. São pastores de si mesmo. Isso seria uma sofisma, um engano tão terrível que já virou verdade dentro da mente. Irmãos, 2008, quando eu vim ao Brasil, uma das palavras mais fortes que Deus me deu, sabe qual que é? Quando Jesus chegou para Betsaida e Corazim. Betsaida e Corazim, 2 cidades normais de Israel. Aí Jesus começa a fazer milagres, Jesus prega, Jesus faz muitas coisas lindas, e Ele começa agora a fazer o apelo: você quer ter uma vida de santidade, de busca? O povo rejeitou. Jesus deu uma palavra muito dura. Ele falou assim: ai de ti, Betsaida e Corazim, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês no dia do juízo. Irmãos, essa palavra é muito dura. Sodoma e Gomorra, a imoralidade, a impureza,
A frieza estava muito forte, porém Jesus não foi em Sodoma e Gomorra pregar, Jesus não foi em Sodoma e Gomorra curar, ressuscitar. O que isso quer dizer, igreja do Brasil? É que no dia do juízo, o que irá ser contado principalmente perante Deus, sabe o que é? O tanto de luz, o tanto de coisas que Ele fez a um lugar, um tanto de liberdades que Ele deu, e foi rejeitado. Aqui nós temos a Bíblia capa de couro, as irmãs têm a Bíblia rosa, agora tem a Bíblia jovem, agora tem a Bíblia do ministro, tem a Bíblia Thompson, a Bíblia Shed, tem a Bíblia em CD, tem a Bíblia Illumina. A Bíblia ilustrativa, é muito interessante essa Bíblia, tem tanto tipo de Bíblia. Aí nós chegamos e falamos: irmão, você trouxe sua Bíblia na igreja? Muitos não trazem. Hoje pode até ser colocado no celular, porém se não tiver a Bíblia debaixo do seu braço, vindo para a igreja, a sua Bíblia não tiver no tablet, no iPad ou no celular, eu duvido que ela esteja na sua mente. Se ela não está em nenhum desses lugares, na sua mente muito menos. Do outro lado do mundo, pessoas fazendo campanha de oração para ter uma Bíblia na igreja. O ano passado eu estive no Irã. O pastor do Irã, quando tem uma Bíblia na igreja, em várias partes do Irã, ele arranca a página, ele dá para os irmãos e fala: irmão, memorize. Quando você memorizar, passe para o próximo. Pegue a página do próximo, memorize. Vão fazendo intercâmbios, porque não tem a palavra de Deus. E no Brasil nós temos de todas as formas. Então o ser humano tem que tomar um cuidado, porque foi comprovado: tudo que é fácil não se dá valor. Eu não quero que isso aconteça na minha vida, irmãos. Nós entregamos Bíblias em lugares difíceis, procuramos levar a palavra de Deus, porque como igreja, todos têm que ouvir e ler da palavra do Senhor. Nós não temos a noção que os nossos irmãos passam em outros países para ter uma Bíblia, para ter a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Jesus, Ele mostrou a época, o que seria, qual época seria da sua vinda. Então agora a figueira brotou há 67 anos atrás. Então eu quero te dizer, está próximo do fim, irmãos. Está próximo. Preste atenção, abra comigo 1 Coríntios, rapidinho. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios 6, 9, olha o que diz. Não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Efeminados e sodomitas, ele vai cair, esse pecado cai na área do homossexualismo. Verso 10, nem ladrões, nem avarentos. A avareza, muitas vezes nós olhamos e nós falamos: olha, os ladrões não herdarão o reino de Deus. Mas aqui foi dada uma lista, Paulo foi dando uma lista muito séria, e ele diz que avarentos, tem pessoas que nem o dízimo consegue dar, quanto mais ofertas. Diz que os avarentos não vão subir nesse dia. Olha aqui, nem bêbados, nem maldizentes, aqueles que vivem falando da vida dos outros, nem roubadores. Irmãos, olha a expressão:
A Bíblia, no verso 10 diz, nem ladrões, e depois embaixo, a mesma Bíblia, o mesmo versículo diz, nem roubadores. Pastor, por que então tem roubadores e tem ladrões? No português da nossa língua, roubadores e ladrões são os mesmos. Quem rouba é ladrão, só que a Bíblia especificou. Por que ela especificou? Porque quem não é fiel com o dízimo, não é ladrão, é roubador. Ali em Malaquias 3 a Bíblia diz, o profeta diz, em que te roubamos? Deus falou nos dízimos e nas ofertas. Então essa classe de pessoas não vai cair na classe de ladrões, que vai sair furtando bancos, roubando casas, não, mas aqueles roubadores, da onde? De um dinheiro, que era para ser, para a expansão da obra de Deus, a pessoa retém. Isso tem que ser pregado nos púlpitos, tem que ser pregado na TV, porém muitos até pregam na TV para se auto-beneficiar, mas a palavra de Deus é clara. Depois você vê ali em Gálatas 5, você vê em Apocalipse 22, você vê outras listas. Irmãos, nós temos que olhar essas listas, clamar a Deus e falar, se eu não me enquadro em nenhuma delas. A eternidade, nós só lembramos dela, sabe quando? Quando tem um velório. Quando tem um velório. Eu estava vindo, e eu estava dirigindo, estava vindo de Uberlândia para o Paraná, próximo a Marília. Teve um acidente que tinha acabado de acontecer, um carro desgovernou, perdeu o controle e caiu numa ribanceira. E eu parei o carro. Na hora veio na minha mente, se tiver ali ainda nas ferragens, antes de chegar o corpo de bombeiro, ninguém gosta de ver isso, eu também não. Ninguém gosta de ver isso. Só que eu falei, eu sou pastor, eu sou ministro de Deus na terra. Se a pessoa estiver viva, eu tenho que pregar para ela, porque vai que essa pessoa morre. E eu deixei a Andressa e a Rebeca, e eu desci. E eu desci no barranco, e eu chegando lá, o carro virado de ponta cabeça, tinha uma moça dentro do carro. A moça com o pescoço virado, o braço dela estava quase dilacerado 100%, uma música sertaneja muito alta, o carro ainda estava ligado, e uma música sertaneja muito alta. Depois chegou a médica, e ela examinou a moça que estava sozinha, e eu falei, eu sou pastor, se ela estiver viva alguma coisa, eu posso orar por ela? E ela falou, pastor, eu sinto muito, ela não está mais viva. E na minha frente tinha uma jovem, a mulher do corpo de bombeiros pegou o documento, era uma jovem de 22 anos, uma jovem de 22 anos, que estava indo para Marília na faculdade de medicina, que ela estava estudando. Depois de um tempo, eu fiquei muito triste em ver aquela cena, só que eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, depois de um dia, poucas horas depois, mais ou menos, eu entrei na internet, e eu fui tentar rastrear no Google aquele acidente, eu consegui achar aquele acidente. Ali tinha fotos de uma moça linda, 22 anos, partiu para a eternidade. Estava totalmente tranquila na terra, ouvindo uma música sertaneja muito alta, perdeu o controle numa ultrapassagem de um caminhão e perdeu a vida. Você não sabe a hora que você vai sair da terra, que legado você vai deixar na terra. Qual é o legado? Então tome cuidado, irmãos, Jesus está às portas. Agora abra em Apocalipse capítulo 22. Deixa eu te falar algo, irmão. Nós temos que entender uma coisa.
que para os fiéis, a qualquer momento, todo o sofrimento irá acabar. Lá não haverá morte de entes queridos, lá não haverá enfermidades. O mundo está entrando em um colapso. Há 10 anos atrás, eu tinha comprado uma revista secular. Sabe o que a revista estava dizendo? Estava dizendo assim: saiba como o mundo está entrando em um caos e os cientistas estão tentando esconder da população mundial. Só que para aqueles que não foram frequentadores de igrejas, para aqueles que serviram a Deus com fidelidade, Apocalipse começa a recitar algo. Olha o que diz, Apocalipse 22, verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Verso 12, mesmo capítulo 22, verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Espírito e a noiva, verso 17, dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O diabo não quer que você pense e creia nesta verdade. Muitas pessoas correm um risco, vivem totalmente com suas vidas, sem pensar que a qualquer momento está para acontecer o arrebatamento. Irmãos, pode acontecer hoje, pode acontecer daqui 1 ano, 2, 3, não sabemos. Pastor, eu queria fazer uma faculdade, eu vou ter que parar? Não. Continue sua vida da mesma forma. Porém, não viva um dia na terra sem chegar e falar: olha, hoje é a noite, ele não veio até agora, mas amanhã eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas o diabo não vai me distrair. A qualquer momento o meu noivo vai chegar nas nuvens. A qualquer momento todo sofrimento vai acabar, irmãos. No arrebatamento, o Espírito Santo leva a noiva até os céus. E nós temos que entender isso, irmão. Será um dia glorioso. Agora não sentiremos mais a presença de Deus, porque nós a veremos face a face, a sua presença. Quando adentrarmos na eternidade, tem um livro, o livro de Salmos diz que Deus tem um livro a nosso respeito. Um livro. Então naquele dia, quando adentrarmos no céu, será o dia mais feliz de nossas vidas. Será o dia, aquele que veio há 2000 anos atrás, agora estamos face a face com Ele. Nisso, o anticristo vai começar a reinar. Imagine a falta de água. Imagina agora, sem o Espírito Santo, que é Deus, sem Ele na terra. Eu te pergunto, a situação está difícil, irmão. No arrebatamento o Espírito Santo sobe. O anticristo vai começar a perseguir os cristãos, torturá-los, para que eles coloquem a marca da besta. Mas a tribulação e a grande tribulação, tem pessoas que creem: não, eu vou ficar parte da tribulação, eu vou ficar na tribulação. Irmão, jamais discutirei contigo. Quiser ficar, fica. Mas eu não creio, porque a vida de muitos na terra é uma tribulação muito grande. Talvez o seu filho que está nas drogas,
talvez a enfermidade com que você está passando. Eu perdi meu pai em 2009, foi uma dor muito grande para mim. 2013 eu fiquei enfermo no Nepal, uma dor muito grande. Então a vida nossa são processos difíceis, passa por tribulações. Eu não creio que agora na grande tribulação Deus vai olhar e vai falar: olha, você já foi sapecado de tanta tribulação, mas para entrar aqui não é fácil não, você ainda vai ter que passar no teste final, a grande tribulação. Eu não creio que o meu pai vai fazer isso, mas eu creio que quando funilar as coisas, Jesus vai levantar do trono e vai falar: pai, eu vou buscar minha noiva, pai. Deus vai falar com o Espírito Santo assim: Espírito Santo, traz a noiva do meu filho, a noiva. E num piscar de olhos, o povo vai sair desta terra. Tribulação e grande tribulação são para dois tipos de pessoas: os ímpios, que não acreditavam em Deus, que viviam em pecado, que blasfemavam. Aí entra muitos nesta lista. Em segundo lugar, os frequentadores de igrejas. Eles só vinham frequentar. Hoje a nossa geração de igreja tem pessoas que chegam atrasado no culto, e tem pessoas que saem antes do culto acabar. Essas pessoas vão para o céu só se for da boca da onça, porque a palavra de Deus é séria. Nós pastores, nós pregamos assim: você tem o direito, você tem o livre-arbítrio, irmão. O irmão pensa: é verdade, só que nós não falamos a parte B. Sabe qual é a parte B? O seu livre-arbítrio está com prazo de validade. Você pode sair daquela porta falando que o pastor do Nepal é doidinho, você pode falar o que você quiser. Então hoje você tem um livre-arbítrio. Um dia você estará na porta da eternidade. Somente se você teve uma aliança com Deus, de fato, é que te levará ao céu. Na porta da eternidade, acabou o livre-arbítrio. A sua vida determinará a sua eternidade. O que você fez na vida determinará para onde você vai. E eu quero encerrar, irmãos. Eu quero passar daqui a pouco um vídeo, e eu quero falar algo. Eu tenho meditado esses dias. Tome cuidado para não invejar o ímpio. Tome cuidado para não olhar para um filho de Deus assalariado que varre rua ou cata lixo. Esses nós não admiramos. Nós admiramos quem? Jogadores de futebol. Exemplo: nós lutamos para ganhar um dinheiro, só que daí vai o Neymar com 22 anos, Ronaldinho Gaúcho, vamos colocar esses jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo. Você sabe quanto que ele ganha por mês? Eu vou te falar. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo ganham aproximadamente, não é por mês, eles ganham por dia aproximadamente R$200 mil por dia. Então a igreja, a noiva de Jesus, olha isso. E aí vemos ali um irmão catador de lixo, trabalha nas madrugadas, olha, não estudou, não deu certo ali, ralando para ganhar seu dinheirinho. Só que às vezes aquele ali tem um compromisso com Deus, e esses jogadores não têm. Só que nós temos que alertar a igreja não conhece a eternidade, eu também não conheço, mas pela Bíblia eu sei que o que eu vejo passa, o que eu não vejo é eterno. E nós olhamos e falamos: olha, mas o jogador comprou um iate de 15 milhões, olha que vida maravilhosa. E nós começamos a inverter, a não dar crédito à eternidade e a valorizar muito essa vida. Só que essa vida, ainda mais jogador de futebol, fama, onde eles vão? Se um desses jogadores vierem,
Muitos aqui iriam fazer fila para tirar foto, pegar autógrafo, mas do irmãozinho assalariado simples ninguém vai tirar foto. Porém, eles estão reinando 70 anos, 50 anos, jogador de futebol, 37, 40, alguns ainda ficam na mídia um pouco mais de tempo, porém chega-se a idade, tudo passa, e com milhões, bilhões no seu patrimônio, se ele não tiver um compromisso com Deus, ele vai passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, na realidade, se você tem uma aliança com Deus, você vai reinar na eternidade. Seriam eles que teriam inveja de nós, porém, é os filhos do Deus Altíssimo que olha para isso, e olha a pessoa famosa ali, olha, eu vou pegar um autógrafo, por quê? Damos valor somente a esta vida, esquecemos da eternidade. E Jesus, para explicar isso que eu estou falando, Jesus falou algo muito sério. Ele falou do rico e de Lázaro. O rico vivia nos seus iates, aviões particulares, não queria compromisso com Deus. Ele pedia os uísques mais finos, tequila, ele pedia tudo do bom e do melhor. Então o mundo volta o seu olhar ao rico, todo mundo quer ficar perto do rico. Porém tinha um tal de Lázaro. Este tal de Lázaro, antes de morrer, teve uma aliança com Deus. Então com Deus muda tudo, tudo é invertido. O rico não tem nome na Bíblia, porque para Deus, quem não tem Deus, quem não quer Deus, não será lembrado, não deixará um legado. Então a Bíblia fala do rico. Agora, do pobre miserável, a Bíblia cita o nome. Deus te chama pelo nome, aqueles que têm aliança com Ele. Então agora, esse sofrendo, para mal alimentar ali, ele próprio, só que ambos partem da eternidade, parte para a eternidade, inverte-se tudo. Jesus deu a dica, não precisa ser teólogo para entender. Jesus falou: ei, quer ganhar sua vida? Perde. Você quer ser o maior? Seja o menor. Ei, te deram um tapa? Ok, revide. Não, Jesus falou: te deram um tapa? Agora ofereça outra face. É tudo o contrário. Eu não sei que Bíblia que tem um povo metido na TV ou em outros lugares que estão lendo. O reino de Deus é tudo o contrário. Ei, você quer ser o maior? Sirva o seu irmão, sirva. Então agora eles partem para a eternidade. Agora o mendigo, agora aquele que não tinha nada, está nas mansões celestiais. E quando que ele vai morar nessa mansão? A Bíblia diz: pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, não terá mais fim. E o rico está no inferno. Tamanho é a sua dor, que ele apavora e ele fala: pai Abraão, por favor, molhe um pingo de água na minha língua, um pingo de água. Agora, na eternidade, o rico fica humilde, ele não pede tequila, ele não pede Skol, agora ele pede água. Só que tamanho foi o desespero dele, porque um pingo de água não resolve no inferno, mas na mente dele o desespero era tão grande, que ele achou que faria uma diferença. Então, irmãos, a lista, algumas coisas eu falei. A vinda dele está próximo. Hoje você tem o direito de escolha. Hoje você tem o direito de escolha. Mas um dia, essa escolha, esse direito, não terá mais. Não terá mais. Ora vem o Senhor Jesus. Ora vem o Senhor Jesus. Quando eu voltar aqui à igreja, se vocês conseguirem me lembrar,
Eu quero continuar essa ministração. Essa ministração vai até o trono branco. É algo muito lindo, irmãos. Porque no céu terá o casamento. Terá o casamento. Vou resumir uma coisa em 3 minutos. A Bíblia nos mostra, Paulo falou, todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Por que tribunal? Será distribuído os galardões. Os galardões, eu vou te explicar. É quando você vem para a igreja com alegria, você ganha uma alma para Jesus, você vê o banheiro da igreja sujo, ninguém está vendo, mas você não contribui para que ele seja mais sujo, você limpe, ninguém viu, o céu está vendo. Você ali sobrou um dinheiro, aconteceu alguma coisa, você viu o seu irmão, que às vezes não teve a mesma sorte, a mesma bênção que você, mas você pega, reparte com ele. Você ganhou almas, você tinha célula, você chegava do trabalho e falava, agora eu tenho célula, depois eu tenho que discipular. Naquele dia, estará num livro, e Deus irá distribuir os galardões, os presentes para os seus filhos. Olha só, Moisés, Hebreus diz que Moisés deixou o palácio visando o galardão. Os filhos de Deus, a igreja atual não quer saber de galardão, só quer saber de hoje, só quer saber, eu vou ter minha 7ª casa hoje, ganhar almas, agora eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo, eu vou colocar aquilo, só pensa hoje, esquece da eternidade. Moisés largou o palácio, mas visando a eternidade. Depois da distribuição de galardões, irmãos, eu estou resumindo, vou resumir. Aí tem o casamento, as bodas do cordeiro, é o casamento do noivo e da noiva. Nesse período, na eternidade, nós já estaremos na eternidade. Na eternidade o tempo será tudo mais rápido. Enquanto isso na terra terá 7 anos de tribulação e grande tribulação, tribulações terríveis. Desejarão a morte, não conseguirão. Nisso os fiéis estarão no céu. E para terminar, no final dos 7 anos, o anticristo e todo o seu exército, isso inclui várias nações que detestam Israel. O anticristo, ele entrará, ele estará ali no vale do Armagedon. Pastor João, nós estivemos lá 2 anos atrás. É um local muito plano, um local enorme. Ali será a batalha do Armagedon. E aí eles virão com os tanques, mísseis, aviões, tudo de última geração. O anticristo vai falar, nós vamos destruir esta nação. Nós vamos destruir. Quando eles estiverem prestes a destruir Israel, Jesus, ele vai estar na cabeceira da mesa. Ele vai se levantar, ele vai pegar a espada e ele vai falar, igreja gloriosa, chegou o momento de descermos a terra e dar um basta no reinado de Satanás. Então, agora não será mais arrebatamento, agora será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá. Agora o arrebatamento é algo num piscar de olhos, porém na segunda vinda, todo olho verá, as estrelas cairão do seu firmamento, os homens se lamentarão, eles verão no céu a vinda do Filho do Homem. Será um dia lindo, mas um dia de desespero para muitos. Jesus, na primeira vinda, ele veio num lugar humilde, ele estava cercado ali de ovelhas. Jesus, na primeira vinda, ele veio como ovelha. Na segunda vinda, ele não será mais ovelha, ele será o leão da tribo de Judá. Apocalipse diz que agora não é uma ovelhinha, é o leão da tribo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o céu se abrirá, Jesus virá num cavalo branco e a sua noiva, a igreja, virá atrás. Não terá batalha no Armagedon, porque o próprio Jesus vai começar a soprar.
E ele vai destruir os exércitos do anticristo. E ele vai amarrar o diabo. Acabou o reinado do diabo. E esse dia está prestes a chegarmos. Os pastores não pregam arrebatamento. Sabe por que eu creio que está muito próximo a vinda? E o arrebatamento? Você tem acesso. Se ainda não assistiu, assista essa semana. Deus olha e fala: os meus filhos não pregam sobre o arrebatamento na TV. Ok, eu vou usar as pedras vão clamar. Deus pega Hollywood. Um produtor americano de Hollywood compra os direitos de um pastor. Ele escreveu um livro, muitos anos atrás, o nome do livro, Deixados para Trás, falando sobre o arrebatamento. Agora, quem que compra os direitos? Hollywood. Eles não pegam um ator principiante, eles pegam um dos melhores atores americanos, Nicolas Cage, como ator principal. Então aquele filme é baseado num livro e num filme do pastor Tim LaHaye. Hollywood trazendo uma mensagem sobre o arrebatamento. Sabe por quê? Hollywood tem acesso em muitos países da face da terra. Os meus filhos não pregam, eu uso uma forma ímpia, eu uso uma produção ímpia, mas Deus usa quem Ele quer. Se você vê esse filme, você vai procurar, o nome do filme chegou aqui no Brasil há 3 meses atrás, o nome do filme é Apocalipse, o começo do fim. Eu gostaria de passar esse vídeo, logo mais eu vou estar orando, amém? Se o arrebatamento fosse hoje, como seria o noticiário na TV? O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena, e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo. Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. O trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados. O trem de Chicago, no leste do estado de Dakota do Norte, também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país. Chamadas de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virgínia, chamadas do Texas, de Washington, de Utah, Louisiana, do Colorado, da Geórgia, de Michigan, de Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país
pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Fiéis de várias denominações dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntados sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal, ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações. Eu creio, em nome de Jesus, que você não verá essa notícia. Amém? Coloque-se em pé, por favor. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Que não seja o seu amor. Na minha mente, o que Jesus fez lá na cruz, eu quero viver como se fosse hoje de manhã. Se acontecesse hoje o arrebatamento, você teria certeza que você subiria? Eu creio que é uma noite de concerto perante a presença de Deus, irmãos. Vamos falar com o Pai. Feche os seus olhos, por favor.